Bom, o César Grafietti, do Itaú BBA, continua conosco e vai falar agora de Palmeiras e Flamengo, né? Estão gastando uma nota preta, hein, César? Estão gastando o que tem, né? Isso é bem positivo. Isso é uma boa notícia. Primeira vez que eu ouço isso, hein? Estão gastando o que tem. Geralmente, porque o que se gasta, o que políticos se gastam, o que não tem nesse país é demais, né? Entre outras. No estudo que nós divulgamos hoje, a gente está aqui divulgando, nós trouxemos algumas comparações, colocando o Flamengo e o Palmeiras, comparando com os outros 25 clubes do nosso estudo. Então, veja que coisa interessante. Aqui é 2015, receita de 2015 e a geração operacional de 2015. Geração operacional, lembrando, é a receita menos os custos diretos, é o que sobra para fazer o quê? Para fazer investimento, para pagar a dívida. Esse é o recurso que sobra para essas atividades. É vermelho é Flamengo, o que é verde é Palmeiras. É Palmeiras. E o resto são todos os outros? 25 outros clubes. Ah, legal. Então, se você comparar os dois, né, a despeito, os dois eram muito parecidos, né? 20% da receita está na mão desses dois clubes, mas pouco mais ali perto de quase mais de 30%, um terço de toda a geração de resultado do futebol brasileiro está na mão dos dois. Né? Ou seja, a capacidade que esses dois clubes têm hoje de ter recursos para fazer os investimentos, para fazer contratação, para reduzir dívida e tudo mais, é brutal em relação aos outros clubes. Então, por isso que eles contratam. Quer dizer, 18 clubes têm 60%? 18 não, 25. O estudo tem 27 clubes. Uau! É mais grave ainda, né? 25, é mais grave. 25 clubes têm 60% do dinheiro de tudo que, circulando aí no... De tudo que eles têm de capacidade de fazer investimento, por exemplo. De investir. E 30% só de Palmeiras e Flamengo. Pouco mais, 38% aqui, quase 40%. 38, quase 40%, uau. Então, ou seja, as contratações que eles fazem, o que acontece? Com esse dinheiro você contrata, e aí vai subir um pouquinho o custo, mas, ou seja, em vez de 38, o ano que vem a 30. Mas ainda assim, tem folga, tem gordura para queimar. Né? Por que acontece? Os dois clubes, cada um ao seu jeito, organizou sua casa. O Flamengo cortando custos atrás, enfim, num processo longo, aumentando receitas, e não depende de venda de atleta. Isso é importante, o Flamengo praticamente não vende atleta. Por isso que a venda do Vinícius Júnior é dinheiro em caixa, não tem que pagar conta, não tem que fazer nada, é um dinheiro que pode ser usado para fazer investimento. E aí a estratégia de longo prazo também tem que ser olhada no curto. Se você não reforça o elenco agora, o seu longo prazo fica comprometido. E o Palmeiras, de outro lado, na época do Paulo Nobre, fez uma reestruturação de gestão, tem uma série de melhorias na gestão do Palmeiras, que depois, com os recursos da patrocinadora, teve uma certa alavancagem, mas hoje depende muito menos da patrocinadora do que as pessoas imaginam. Ano passado foram 100 milhões de receita de publicidade do Palmeiras. Se ele perde essa patrocinadora hoje e vem para a média de mercado em torno de 30, 35... Ou não ter. E muitos não têm. Né? Muitos não têm. Mas hoje, com o acesso que o clube tem, né, com o programa de sócio-torcedor, com a torcida indo ao estádio, chegar no número de 30, 35 é razoável. Então, ainda assim, ele teria capacidade de manter os custos em dia, perde capacidade de investimento, mas não perde a gestão do dia a dia, que é mais importante, porque não tem atraso de salário, porque não tem problema com o elenco. Então, mas talvez não tenha o fluxo de não tem a capacidade de investir. Isso, ele perde momentaneamente essa capacidade de investir, mas como o atleta está lá, ele vai ter que vender, esse dinheiro entra e reforça o elenco, porque ele está equilibrado. Ele não precisa vender atleta para cobrir a conta. Esses 11% do Palmeiras em 2000... Sabe-se, Calçade, jogador comprado pela Crefisa, essa coisa, a Crefisa deu de presente. Deu de presente? Não, a questão não é tipo, assim. Se o jogador for vendido, o dinheiro é da Crefisa ou é do Palmeiras? O que eu já ouvi, que sim, dentro do Palmeiras, né, que o Palmeiras tem uma série de propriedades, assim, a camisa, o ombro, o meião, participações e tal. E o aporte vem... Você compra uma propriedade, você compra algo a mais do patrocínio, entendeu? Não é que ela não é dona de jogadores, não é isso, é dentro desse pacote do patrocinador. Ou seja, passa a ser patrimônio do Palmeiras. Então, se o Palmeiras vende o jogador, o Palmeiras é que fica... Não é a Parmalat lá que era a Parmalat dela, isso daqui, porque, quer ver um exemplo aqui, mas é uma venda. Em 2016, o Palmeiras tem 11%, né, de a receita... Flamengo 9 em relação ao todo, né? Ele superou o Flamengo quando comparado a 2015. Esses 11, de 8 para 11, tem Gabriel Jesus. Tem Gabriel Jesus aqui, 50 e poucos milhões aqui. Que foi uma venda do Palmeiras, jogador, né? Do jogador. Quer dizer, ele já dá o Flamengo se manteve e
O jogador é algo muito relevante na conta, né, César? Isso, a venda de jogadores é parte importante da receita de um clube anualmente, né? Isso... Normalmente, sim. Nós temos aqui 2 casos que isso não é normal. O Flamengo tem uma estrutura hoje, deixa eu ver se a gente tem os dados do Flamengo aqui. Flamengo, vamos lá. No ano passado, 216 milhões de TV, a TV sustenta e banca o clube de uma forma mais organizada. E aí depois você tem publicidade, que ano passado foram 63 milhões, e só 3 milhões de venda de atleta. 11 no ano anterior, 20. O volume de venda de atleta para o Flamengo é pequeno. Ou seja, ele tem uma estrutura de receita mais consistente. Ela é menos volátil porque não vende atleta para fechar a conta. A partir do ano que vem vai começar a aparecer, vai ter dinheiro aí. Com o Vinícius Júnior esse número salta de uma forma importante. E aí, à medida que ele vai contratando jogadores mais valorizados, ele vai acabar tendo que vender e esse número acaba entrando. Desde que ele faça uma gestão de vende e reforça e não usa o dinheiro para pagar a conta do dia a dia, ok, é saudável. Né? Aí quando eu olho o Palmeiras, a gente vai ver que no ano passado a receita de TV é bem inferior à do Flamengo, mas aí você tem publicidade, quase 100 milhões de reais, basicamente a Crefisa, tem 100 milhões de bilheteria. Então esse número aqui faz muita diferença para o Palmeiras hoje. Isso é grande. Né? Então, ele é maior que a publicidade. Esse número de bilheteria é o sócio-torcedor mais o mais ingresso. O avulso. Mais o avulso. É o primeiro caso, César, que um clube consegue que a receita de bilheteria supere publicidade? Mas já está tirado da W Torre. Já, isso aqui é só a receita do Palmeiras. A W Torre não tem dinheiro da bilheteria dos jogos. Ela tem alguns assentos, acho que 8 mil assentos. Isso, agora tem os assentos novos que ela vende à parte. À parte, isso, que não entra nesse número. Isso. Mas não é comum, né? Não é comum. Quem teve um desempenho assim foi o Cruzeiro no Bicampeonato Brasileiro, que chegou a ser maior do que a receita de TV. Ô César, e você saberia dizer, dando 250 milhões para o Flamengo, quanto que a televisão lucra em cima desse investimento? Eu não sei dizer. Não sei dizer. O departamento. Não... César, acho assim, falando de Palmeiras e Flamengo, existem 2 perguntas determinantes para um clube e para outro. A do Palmeiras acho que você já respondeu ao dizer que o Palmeiras não depende do seu patrocinador, ao contrário do que muita gente imagina. Vai diminuir o poder de investimento, mas pelos próprios números que você mostrou, quer dizer, o dinheiro vem muito da própria torcida, vem muito do patrocínio, tem dinheiro da TV também, mas enfim, não é uma coisa que se sai... Se bem que a torcida ali está motivada por um altíssimo investimento. Então, né? Uma coisa... Pelo título. Isso. Aí o que eu quero, olhando para o Flamengo... O Flamengo é um clube que contou e tem contado com uma arrecadação muito positiva, como você tem mostrado aí, mesmo não tendo os resultados esportivos, né? Quer dizer, mesmo não conquistando títulos. Quer dizer, nada do que está ali é reflexo de uma grande campanha, de uma grande temporada, da empolgação por um título. Isso para o Flamengo é uma tranquilidade do ponto de vista de dizer que... Claro que o torcedor, e tem torcedor já se incomodando com isso, dizendo que o Flamengo não é banco, o Flamengo é um clube que precisa ganhar. Mas acho que assim, esses números dão ao torcedor do Flamengo a tranquilidade que, independentemente do que aconteça do ponto de vista esportivo, a coisa foi tão acertada que o caixa vai estar sempre possibilitando novos investimentos até que o time consiga vencer. Dá para dizer isso sim, porque quando eu olho a composição da receita, você vê que bilheteria é um número, são 60 milhões de reais, é um 66, é um número bastante importante, mas que ele pode ser maior, ele já foi maior no passado. Porque também foi uma loucura o ano do Flamengo. Isso, onde não tinha estádio, né? Não jogou no Maracanã. A receita do Maracanã nas últimas 3 rodadas foi impressionante. Isso pode melhorar muito se o clube for melhor. O que eu sempre digo do Flamengo é o que vale para qualquer clube. Gestão é soma de esportivo com financeiro. Eles acertaram um lado, está faltando acertar o outro. O risco do Flamengo é começar a gastar muito porque não tem uma gestão esportiva eficiente e aí consumir todo esse recurso fazendo investimentos que não dão resultado e oneram demais a folha. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a gestão do esportivo para não comprometer a boa saúde do financeiro. Eu acho que esse vai ser o grande dilema do Flamengo, ter alguém que seja capaz de organizar a casa do ponto de vista esportivo e montar elencos mais robustos, mas do ponto de vista de desempenho e não de quantidade e nome e valor. Do lado do Palmeiras tem um risco, que é a fusão, de certa forma, do patrocinador com a gestão do clube. Exato. Então, assim, a partir do momento que o patrocinador começa a interagir com a gestão do clube, é um risco grande, até porque isso dá margem a conselheiro dizer que, olha, não precisa de departamento de marketing, não precisa de profissional no futebol,
o pessoal do clube é capaz de tocar tudo isso. E agora que você mistura e o patrocinador vai nessa linha, há um risco das coisas, quando se misturam, elas não darem certo. Não é isso que eu estou vendo agora, mas tem que estar atento. Mas é interessante o que você está falando, porque os números que você está mostrando aí, na verdade, deveriam servir para que o clube andasse num sentido justamente o contrário, né? De não se mesclar tanto com a patrocinadora a ponto de permitir uma interferência de gestão da patrocinadora, porque os números que você mostrou comprovam que o clube não depende exclusivamente dessa patrocinadora. Isso, ajuda muito, contribui para o resto, mas hoje, se a gestão for mantida como independente, que foi o que o Paulo Nobre deixou, o clube segue a vida relativamente tranquilo. Não depende mais. Então, esse é um risco que o Palmeiras tem que estar muito atento para não misturar as coisas e retroceder do ponto de vista de gestão. No geral, assim, o cenário do futebol brasileiro, tirando exceções, e essas são tão poucas, né, ainda é preocupante. É preocupante porque os clubes receberam um aporte de recursos impressionante esse ano. Seja por venda de atletas, seja por luvas e seja pelo próprio aumento das cotas de TV. Então, os clubes tiveram um aumento absurdo, foi cerca de 18% no aumento das receitas gerais, sem as luvas. Com as luvas deve ter dado uns 23%, 24% de crescimento, num ano em que o país encolheu 4%, vindo de 4% de recessão do ano anterior. Sempre é bom contextualizar. Isso devido à concorrência? Não, devido o futebol, ele tem algumas... Ele vai meio que sozinho, né? Se você pensar que esse aumento de cota de TV aqui, ele foi negociado lá atrás. Então, o dirigente que se aproveitou desse recurso aqui não foi obra dele. Né? Ele pegou um negócio que já tinha sido negociado lá atrás. Sem a crise, né? Sem a crise. Então, assim, a venda de atleta, assim, você vende, mas você não é uma gestão. A única gestão mais clara do dirigente está aqui na bilheteria, e ela está muito relacionada ao desempenho em campo, e no marketing, que é paupérrimo. No Brasil, trabalha muito mal a questão do marketing. 0,4% de todo o investimento publicitário brasileiro. Ele se apropria. Então, é muito pouco. Então, assim, ou seja, os clubes tiveram um aumento brutal de receita, organizaram pouco a casa, aumentaram os custos acima das receitas, investiram demais e continuam no vermelho. Então, o futebol continua com o mesmo problema de sempre, assim, não mudou. O dinheiro cai na mão, cai no caixa e é a necessidade de ganhar imediatamente. Não se enxerga assim, não digo a longo prazo, mas assim, num planejamento de receitas e despesas, geralmente ela envolve o dia de amanhã. Ninguém está preocupado com um plano de 5 anos. Até porque os cartolas ficam tão pouco tempo no clube que ele está preocupado com a sua reeleição. Então ele não faz planos de 5 anos porque ele fica 2. E aí, faz plano para aqueles 2 para se reeleger. O marketing está no outros, eu duvido que você saiba me responder quanto que um presidente de clube ganha por mês. Bom, a maioria deles não é remunerado porque, como não tem fins lucrativos, não pode ser remunerado. Mas quer dizer que um pobre não morre de fome se for presidente de clube? Deveria, porque é um cargo sem salário. No São Paulo, acho que ganha 27 mil reais. É um mistério. O Leco ganha 27 mil reais porque o estatuto hoje prevê um presidente remunerado. O Leco talvez seja... É o único número que eu conheço. Único. Porque o estatuto... 27 mil. E para encerrar, vocês encontraram, só um detalhezinho curioso, vocês encontraram muitas assim despesas em diversos esse ano ou está melhorando? Está melhorando, está melhorando. Alguns clubes ainda têm muitos diversos no balanço, mas está melhorando. Essas coisas. Não aparece. Não aparece diversos. Diversos. 50 milhões. Pano de chão.